Boa tarde. Podemos começar, Túlio? Ainda tem mais alguém para chegar? Bom, da minha parte, podemos começar. Então, boa tarde. Vocês sabem, estamos no nosso terceiro webinar nesse momento de Covid-19. Tem sido bem interessante, tem tido bastante participação do público. E esse webinar agora, ele é um pouco diferente do que a gente estava acostumado das outras vezes, que eram pessoas da área tecnologia falando, e agora vai ser da área jurídica. E hoje é sobre questões trabalhistas. E vamos ter duas pessoas muito especiais. Dr. Luiz Carlos Cardoso, advogado trabalhista, membro do nosso Conselho Jurídico da CESP do Rio de Janeiro, e o nosso querido diretor, advogado, Dr. Marco Túlio Castro, que é nosso diretor aqui na CESP do Rio de Janeiro e também pertence ao Conselho Jurídico da CESP Nacional. Então, eu vou deixar com vocês para começarem aí as apresentações e depois a gente vai ter algumas perguntas que vão ser feitas do público pelo chat, por favor. Boa tarde, gente. Eu vou começar. A gente fez uma combinação aqui entre eu e o Luiz Carlos. Eu vou começar. Eu fiz uma pequena apresentação que eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês na tela, ok? Vamos ver se vai dar tudo certo. Vocês estão enxergando? Sim. Vou botar no mudo meu também. Ok. Bom, vamos começar então, gente. Deixa eu só marcar um tempo aqui. Ok, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos, a participação de todos nesse momento. Agradecer aí a CESP Rio de Janeiro, em nome da Maria Luísa, pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre aspectos trabalhistas para empresas de tecnologia da informação relacionados com a Covid-19, claro. Então, na realidade, a gente vai focar hoje aqui em duas medidas provisórias, que são as medidas provisórias 927 e 936, que são as principais medidas que têm impacto trabalhista para as empresas de TI. Tá? O nosso foco aqui, como o próprio nome da apresentação está dizendo, vão ser especificamente algumas necessidades, algumas questões relacionadas com as empresas de TI, efetivamente. Então, tem alguns dispositivos dessas medidas provisórias que não se aplicam para as empresas de TI, que a gente não vai entrar na discussão, ok? Então, na realidade, é preciso ter clareza um pouquinho antes da gente entrar em si para falar das medidas provisórias especificamente, a gente precisa ter clareza um pouquinho do contexto que está por trás disso, né? A gente está, evidentemente, todo mundo sabe, vivenciando uma crise sanitária muito importante. E essa crise sanitária está se transformando e provavelmente irá se transformar numa crise econômica. Nesse sentido, o governo federal adotou uma série de medidas para tentar flexibilizar e adiar algumas obrigações e encargos de natureza trabalhista. Sempre pensando naquela lógica que, num momento de crise, as empresas vão estar preocupadas em fazer caixa e vão estar preocupadas com a liquidez. Então, a gente vai ver que grande parte das medidas tem alguma relação com essa questão da preservação aí de caixa, preservação de liquidez das empresas, ok? Através da flexibilização e do adiamento de algumas obrigações. Agora, a gente tem que ter clareza de uma coisa. A gente está vivendo, evidentemente, um problema muito sério, que é a pandemia da Covid-19, mas nós estamos vivendo também uma pandemia de leis, né? Todo dia, a gente que trabalha no mundo jurídico acorda com uma medida provisória nova, com uma lei nova, com um decreto novo. E se para nós, advogados, é difícil acompanhar o ritmo disso, a gente imagina que para vocês, empresários, deve ser mais difícil ainda. Então, a gente está num cenário ainda de muita incerteza, um cenário muito dinâmico, um cenário de muitas mudanças, ok? Então, para a gente entender um pouquinho, de onde é que vêm essas medidas provisórias, tá? Qual é o contexto que está por trás delas? A gente tem, além das medidas provisórias que a gente já mencionou, duas regras, duas leis, na verdade uma lei e um decreto, que são especialmente importantes para o que a gente vai discutir aqui. Ou seja, que tem impactos trabalhistas na TI, no setor de TI propriamente dito. Que são
a Lei Federal 13.979, que foi a lei que estabeleceu as regras gerais para estabelecer a situação de emergência de saúde pública internacional, e o decreto, que é esse decreto 10.282, que regulamenta essa lei 13.979, ok? O que essa lei e esse decreto trazem de mais importante, especificamente para a questão de impacto trabalhista? Primeiro, a lei federal traz dois conceitos importantes, o conceito de isolamento e o conceito de quarentena. Isso é importante porque o conceito de isolamento ele está vinculado à separação de indivíduos doentes ou suspeitos de doença. Ou seja, são indivíduos específicos, pessoas determinadas. O conceito de quarentena, não. O conceito de quarentena ele é um conceito mais amplo. Ele é um conceito focado na questão da restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas, mas ele não é focado em indivíduos específicos, ele é focado na coletividade, digamos assim. Então, o que a gente está vivenciando aqui evidentemente que isso está tendo variação, né, de estado para estado, de município para município, mas o que a gente está vivenciando no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, que é o nosso grande foco, já que a gente está falando da SES para o Rio de Janeiro, é a questão da restrição das atividades. Tá? O segundo ponto que é importante, que está nessa lei federal e no decreto 10.282, é o fato de que ele lista quais são as atividades essenciais que não podem parar, não devem parar durante esse período de restrição de atividades. E ele listou atividades relacionadas com a TI dentre as atividades essenciais. Telecomunicações e internet, serviços de call center, tecnologia da informação e processamento de dados, data center, e toda e qualquer atividade que dê suporte às outras atividades consideradas essenciais, como, por exemplo, bancos, né, só para dar um exemplo, também são consideradas essenciais. Então, nesse sentido, é até importante a questão da livre circulação, inclusive, dos funcionários das empresas de TI, já que a gente tem algumas restrições aí de circulação que ainda estão valendo. Né? Então, os empregados, né, funcionários dessas empresas que são de atividades essenciais e a TI está dentro dessa listagem, podem ter essa liberdade de circulação para poder executar sua atividade profissional. Ok? Então, assim, esse é o contexto que está por trás das medidas provisórias. A gente está falando de duas medidas provisórias, a 927 e a 936. Eu vou começar falando sobre a 927, o Luiz Carlos vai concluir falando sobre a 936. Duas questões importantes, genéricas, sobre essas medidas provisórias para a gente destacar. A primeira é que foi determinado um prazo de duração da validade dessas medidas excepcionais que estão sendo propostas. Porque estão sendo propostas medidas excepcionais, reconhecendo-se que nós estamos vivendo em tempos excepcionais. Tá? Então, na realidade, eles atrelaram a validade dessas medidas até 31 de dezembro de 2020, até o final desse ano, porque foi o prazo que foi de determinação da calamidade pública por um decreto legislativo, que é o 06 de 2020, que está mencionado aí na tela, ok? Esse prazo, eventualmente, até pode ser prorrogado, enfim, mas hoje a gente tem que trabalhar com esse cenário do dia 31 de 12 de 2020. E uma outra questão importante também é chamar a atenção de vocês para o que é uma medida provisória e como é que elas tramitam, como é que elas são votadas e avaliadas no Congresso Nacional. Isso é muito importante, tem efeitos práticos. Por isso que a gente quer frisar isso aqui antes de entrar nas medidas específicas que estão previstas nas medidas provisórias, ok? Então vamos lá, tramitação da medida provisória. O que é uma medida provisória, para começar? A medida provisória é um ato de competência do presidente da República, do Poder Executivo, no qual ele edita uma medida provisória, essa medida provisória é publicada. A partir do momento que ela é publicada, ela tem força de lei. Mas ela precisa ser avaliada, ela precisa ser votada, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional. E nós temos um período fixado na Constituição que, em 120 dias, no máximo, essa medida tem que ser votada pelo Congresso Nacional. E você tem 4 cenários possíveis, tá? O primeiro cenário possível é o cenário de aprovação da medida, ou seja, a medida provisória ela é aprovada na forma pela qual ela foi proposta pelo Poder Executivo. Esse cenário não traz maiores dificuldades, né? Os outros cenários já podem trazer algum tipo de questionamento jurídico. Por quê? Ela pode ser aprovada com alterações, ou seja, o Congresso aprova a medida, mas não exatamente como ela foi proposta pelo governo federal. O Congresso pode rejeitar, ele pode não aprovar a medida provisória,
ou ela pode perder a vigência. O que é perder a vigência? Se nesse prazo de 120 dias a medida provisória não for votada, ela perde a vigência. E aí a grande pergunta que fica é: o que acontece com os atos que foram praticados durante esse período de 120 dias? Por quê? Certamente as empresas não vão ficar esperando 120 dias para as medidas provisórias serem votadas. Elas têm que tomar atitudes imediatas. Né? Então a gente tem o seguinte: se acontecer essa hipótese de rejeição ou de perda de vigência, o que acontece? O Congresso Nacional ele tem 60 dias para editar uma regra dizendo o seguinte: olha, dizendo como vai funcionar essa questão dos atos que foram praticados enquanto a medida provisória estava valendo. Se o Congresso Nacional não fizer essa norma em 60 dias, são considerados válidos os atos que foram praticados naquele período enquanto a medida provisória estava valendo. Então, e a gente tem uma questão muito particular. O Congresso Nacional Brasileiro não tem o hábito de emitir essa norma, esse decreto legislativo, quando acontece a rejeição ou perda de vigência das medidas provisórias. Então, é preciso ficar atento, acompanhar, né, a tramitação dessas medidas e a votação dessas medidas, porque se elas forem rejeitadas ou perderem a vigência, isso pode ter impactos práticos, ok? E a gente está com a expectativa de que essas medidas vão ser muito discutidas no Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, a medida provisória 927 recebeu nada mais, nada menos do que 1.082 emendas. Ou seja, os parlamentares propuseram 1.082 alterações na MP. E a medida provisória 936 recebeu 971 emendas. Então a gente vê que essa matéria realmente está chamando muita atenção e vai ser objeto de uma discussão muito intensa no Congresso Nacional. Ok até aqui? Podemos seguir? Alô? Ok. Todos vivos? Vivo. Ótimo. Vamos seguir, então. Então, a gente entra especificamente na medida provisória 927, ok? Ela traz primeiro 3 questões importantes, tá? De cara, questões gerais, digamos. A primeira é que ela reconhece a Covid-19 como uma hipótese de força maior para fins trabalhistas, ou seja, que era um fato imprevisível, no qual os empregados não tinham como evitar, não tinham como prever, isso tem impactos jurídicos importantes. Segundo, ele traz uma regra que é muito importante e muito polêmica também, vai ser uma regra que certamente vai gerar muita discussão. Ele diz a regra seguinte, que no que diz respeito a essas medidas, né, que essas medidas visam o quê? Visam a manutenção do emprego, elas visam a evitar demissões nesse período da pandemia. Então ele vai dizer que durante esse período da pandemia, essas medidas que são feitas para evitar demissões, você pode fazer através de acordos individuais. E mais, esses acordos individuais prevalecem, ou seja, eles têm mais valor do que as leis, os acordos e as convenções coletivas. Isso é uma regra absolutamente nova, diferente no nosso direito. Né? E ele diz que, evidentemente, você tem que respeitar os limites da Constituição. Ou seja, você não pode também, através de um acordo individual, violar uma regra constitucional. Mas essa é uma questão muito delicada, que inclusive tem impacto na medida provisória 936, que o Luiz Carlos vai comentar um pouco mais à frente. Essa regra aqui certamente será objeto de alguns questionamentos, inclusive, talvez, muito provavelmente judiciais, tá? Mas é uma mudança muito importante. E tem uma terceira questão bastante importante também, que é a chamada convalidação de atos anteriores, ou seja, se alguma empresa praticou algum ato nos 30 dias anteriores à vigência dessa medida provisória, essa medida provisória foi feita em 22 de março, tá? Se você fez algum ato que é similar ao ato, algum dos atos das hipóteses que estão previstas na medida provisória, a própria medida provisória diz o seguinte: ok, aquele ato que você praticou, mesmo sendo antes da vigência da lei, desde que seja 30 dias antes, a gente vai entendê-la como válida. Isso é uma medida muito importante, porque algumas empresas não aguardaram a medida provisória para tomar a medida. Então, elas já tomaram algumas medidas e ela tem uma regra de convalidação, ou seja, de tornar válido esses atos praticados mesmo antes da publicação da medida provisória. Ok até aqui? Vamos seguir, então. Okay. Uma primeira hipótese que a gente tem
nessa medida provisória 927, uma das alternativas que ela coloca para tentar flexibilizar, adiar obrigações de alguma maneira, e nesse caso aqui especificamente, o teletrabalho é uma questão, inclusive, importante para diminuir a circulação de pessoas pela cidade, né? Por conta da questão da contaminação pelo vírus. Então, e o teletrabalho é uma questão que o setor de TI, especificamente, já está acostumado, não é uma novidade exatamente. É uma questão que já está prevista, inclusive, na convenção coletiva do setor há bastante tempo. Mas ele trouxe algumas alterações à medida provisória em relação às regras que a gente tem do teletrabalho que a gente está acostumado normalmente. E quais são as alterações? Primeiro, ele vai dizer que ele considera teletrabalho aquele trabalho que é preponderantemente ou totalmente realizado, executado fora das dependências do empregador. Até aí, tudo bem, é mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem na CLT. Aí tem uma alteração importante. Na CLT, na regra da medida provisória, essa decisão de colocar o empregado em teletrabalho ela é uma decisão unilateral do empregador. O empregador pode tomar essa decisão sozinho, ele não precisa consultar o empregado não tem que concordar com ela, é diferente da regra da CLT. O empregador tem que avisar com uma antecedência mínima de 48 horas, pode ser por escrito ou de forma eletrônica, tá? Ela tem uma previsão muito genérica, que direitos e deveres mais específicos têm que estar previstos num contrato escrito, mas esse contrato escrito pode ser feito depois, ou seja, você coloca o funcionário em teletrabalho e você tem até 30 dias para firmar esse contrato, não precisa ter um contrato prévio, né, assinado. E tem uma outra alteração relevante também, é que ele vale, essa regra do teletrabalho vale para estagiários e aprendizes, que é uma previsão que a gente não tem expressamente na CLT, ok? Beleza, gente, ok até aqui? Eu estou perguntando só porque... Ok. Porque eu só estou enxergando a minha tela aqui e não estou vendo vocês. Então, vamos em frente. Então, assim, a nossa sugestão de alguns cuidados para a gente tomar no que diz respeito à questão do teletrabalho, tá? Primeiro, você vai ter que celebrar um contrato, como a gente já mencionou. O contrato não precisa ser prévio, mas ele pode ser posterior. É um acordo individual. Inclusive, a TI Rio, o Sindicato Patronal, já chegou a elaborar até um modelo, uma minuta de um acordo que, evidentemente, feito pelo Sindicato Patronal, pela TI Rio, por uma equipe muito competente jurídica, está um documento muito adequado, muito bem feito, mas ele pode ser avaliado de acordo com as particularidades de cada empresa, tá? Duas questões importantes do teletrabalho dizem respeito e que devem constar desse acordo individual, no mínimo, são as questões do controle de jornada e pagamento de despesas que o empregado vai passar a ter, especialmente o uso de internet. Tá? Um outro cuidado importante é você estabelecer um contrato de comodato para o uso de equipamentos da empresa, caso haja esse uso de equipamentos da empresa pelos funcionários, isso inclusive está previsto no MP. E uma outra questão que não é diretamente relacionada com o direito do trabalho, mas está indiretamente relacionado, porque é uma política da empresa, é a necessidade de você estabelecer, se você ainda não tem, ou revisar, se você já tem, as suas políticas de segurança da informação. Por quê? A gente está num cenário no qual um monte de gente foi mandada para casa, as empresas de TI estão até mais preparadas para isso, mas esse movimento, né, de um home office compulsório, digamos, ele pode trazer determinadas fragilidades no que diz respeito à segurança da informação. As empresas tomem cuidado com isso, não é só uma questão de cumprir obrigações trabalhistas, mas você assegurar também que essa nova infraestrutura que está sendo montada, ela atende determinados requisitos de segurança da informação e vale bastante a pena sempre revisar a política de segurança da informação nesse sentido, no que diz respeito ao teletrabalho, ok? Outra hipótese que está prevista na medida provisória é a hipótese da antecipação de férias individuais, tá? O que é isso? Primeiro, é uma decisão unilateral do empregador. Ela pode ser feita, inclusive, mesmo que o empregado ainda não tenha atingido o período aquisitivo, tá? E o que acontece? Você tem que avisar também com uma antecedência mínima de 48 horas, tá? Por escrito, de forma eletrônica. Aí você fala, mas vou colocar a pessoa em férias, o que isso me traz de vantagem? Isso te traz de vantagem porque, na realidade, a MP ela tratou de adiar ou postergar alguns pagamentos que são relacionados com o período de férias na regra normal da CLT. Ou seja, primeiro, o pagamento adicional de 1/3 de férias, você pode fazer até dia 20 de dezembro.
A questão da vinda de férias, ela agora, pela MP, ela depende da concordância do empregador, o que é uma regra diferente da CLT normal. E o pagamento das férias, em vez de se dar o pagamento de forma antecipada, ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Evidentemente, se a pandemia durar e as restrições de circulação durarem mais tempo, é uma medida que vai ter uma eficácia limitada, mas, enfim, é uma medida importante. A concessão de férias coletivas vai mais ou menos na mesma linha, né? Lembrando que férias coletivas podem ser, não precisa ser da empresa inteira, né? Você pode ser de determinados setores ou departamentos. Ela estabelece também, a MP, uma regra de antecedência mínima de 48 horas e ela flexibiliza algumas regras de comunicação. Você, normalmente, pela regra da CLT, seria obrigado a comunicar ao Ministério da Economia, que agora abrange o Ministério do Trabalho, e o sindicato, né? Agora você não vai precisar fazer esse comunicado ao Ministério da Economia ou ao sindicato. Só facilita a operacionalização desse fato. Tem uma questão interessante, que é uma outra medida, que é o do aproveitamento e antecipação de feriados. Isso é uma medida que não está prevista expressamente na CLT, tá? Isso, na verdade, significa o quê em termos práticos? Significa que você vai antecipar para os funcionários que eles possam gozar de feriados. Tá? Esses feriados podem ser religiosos ou não religiosos, aí a regra é um pouquinho diferente. Em se tratando de feriados não religiosos, tá? Você, como empregador, pode impor isso ao empregado com antecedência mínima de 48 horas. De novo, feito por escrito ou por meio eletrônico. Se você estiver falando de um feriado religioso, aí você depende da concordância do empregado, que é uma medida para respeitar a liberdade de crença e de expressão de crença religiosa. Eu fiz um cálculo aqui meio apressado, pode ser até que esteja errado, mas eu contei até o final do ano 6 dias de feriados não religiosos e 5 dias de feriados religiosos. Ou seja, se você fizer o pacote inteiro, supostamente você poderia antecipar 11 dias de feriados, que pode ser uma medida interessante para você, principalmente se a situação, enfim, se normalizar relativamente rápido. Ok? A gente tem questão também do banco de horas. O banco de horas, de novo, não é uma medida estranha para o pessoal da área de TI, a gente já tem previsão na convenção coletiva, etc. e tal. Só que aqui, nesse caso, a gente tem uma regra um pouquinho diferente, um pouco especial. A medida provisória, ela possibilita o que a gente chama de banco de hora negativo, ou seja, a empresa ela pode interromper as atividades dela. Tá? O empregado, portanto, ele está... Isso serve para aqueles empregados, aquele tipo de serviço que você não pode colocar uma pessoa em home office, não adianta você colocar em home office. Exemplo clássico é bancário, tá? Que está acontecendo muito isso, os bancos estão aderindo a esse modelo da MP de banco de hora. O que vai acontecer? Ele vai ficar em casa, mas ele vai ficar sem atividades, isso vai gerar um banco de horas. Quando ele retornar ao trabalho, ele vai estar, entre aspas, devendo horas, porque aquelas horas vão estar sendo computadas. Por isso que se fala em banco de hora negativo. Isso é uma polêmica que já existe há muito tempo e a medida provisória trouxe claramente essa possibilidade. Ela autorizou que você faça por acordo individual e autorizou que a compensação dessas horas possa ser feita num prazo mais longo do que é o prazo normal previsto na CLT e na Convenção Coletiva do Setor. Na Convenção Coletiva do Setor são até 6 meses, você tem que fazer a compensação de horas. No caso da medida provisória, como é uma medida excepcional, você tem prazo de até 18 meses para compensar a contar do término da calamidade pública. Tá? Mas ele manteve a regra que a compensação ela pode ser no máximo de 2 horas por dia, ou seja, a jornada máxima a ser feita em compensação nesse regime pode chegar a 10 horas diárias. Por fim, a última medida que a gente vai comentar aqui da medida provisória é o diferimento do recolhimento do FGTS, que na verdade foi uma pequena benesse que não chegou a ser assim uma coisa tão significativa, mas enfim, a medida provisória suspende a exigibilidade do FGTS, que vai vencer nos meses de abril, maio e junho de 2020. Tá? Ele não suspendeu a cobrança, ele só suspendeu a cobrança momentaneamente, melhor dizendo. Né? Não é que ele deixa de ser devido, ele só não é devido naquele momento, você prorroga o pagamento, posterga o pagamento. Ela é válida para todos os empregadores, independente do tamanho da empresa, número de empregados, setor ou atividade. E você vai ter um pagamento em até 6 parcelas a partir de julho de 2020. Ou seja, é uma questão que é interessante, é importante, mas talvez não seja um remédio tão efetivo assim, porque
você inicia o pagamento numa data relativamente próxima. E aqui é importante uma coisa que, assim, a gente lá no escritório, a gente já trabalha no setor de tecnologia há mais de 20 anos, a gente já fez muitas ações trabalhistas representando empresas do setor de TI, e uma coisa eu posso dizer para vocês ao longo desses 20 anos, em todas as reclamações trabalhistas que a gente atuou, o empregado que ajuizou a reclamação trabalhista, ele em algum momento se sentiu desrespeitado. Então, assim, nesse momento de crise, tenham em mente, se é que eu posso dar esse conselho para alguém, é que a transparência e o respeito com os empregados talvez sejam as medidas mais relevantes de todas as medidas, mais do que qualquer contrato ou documento jurídico. Porque a gente tem visto muito relato de empresas demitindo gente por mensagem de texto em WhatsApp e coisas do tipo. Então, assim, tenham sempre em mente a questão da transparência e do respeito com os empregados, porque isso certamente vai ser uma coisa importante, muito mais importante, talvez, para minimizar um possível passivo trabalhista. Ok? Então, assim, resumidamente, fazendo um panorama bem rápido, essas são as principais questões colocadas pela medida provisória 927. O Luiz Carlos vai seguir em frente aqui com as medidas da medida provisória 936, que é talvez a mais polêmica de todas. Túlio. Oi. Túlio. Estou aqui. Tem algumas perguntas aqui, será que você prefere que responder depois? Eu acho que talvez fique melhor ao final, né? Porque provavelmente ele vai falar alguma coisa, então vai dando uma lida já no chat, que tem várias perguntas. Eu vou lendo. Agora, o que aconteceu com o Luiz Carlos Cardoso? Eu caí aqui. Caiu, vazou. Não. Caiu só a conexão. Bom, gente, eu não sei, foi transmitida a palavra a mim na hora que eu estava fora, não? Sim, foi. A bola é sua. Tá certo. Sempre, meu nome é Luiz Carlos, para quem não me conhece, Luiz Carlos Cardoso. É sempre muito difícil receber a palavra do Marco Túlio, porque ele sempre fala de uma forma tão eloquente e destrincha tudo. Por isso que eu acho que eu pedi para ele para fazer uma divisão, para ele falar de um lado e eu falar do outro, para ver se a gente consegue deixar alguma coisa para a gente falar, porque o Túlio realmente dá esse show de bola de sempre, né, gente? Eu vou falar aqui da MP 936, né, que ela foi publicada no Diário Oficial dia 1º de abril. Não é dia da mentira, é o dia da mentira, mas não foi mentira. E ela coloca, né, ela estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E esse programa, ele tem 3 medidas básicas. A primeira é instituir o benefício para os empregados. A segunda e a terceira que são as partes que o empregador tem que ter mais cuidado e tem que ter mais atenção, que é a instituição da possibilidade da diminuição de jornada e de salário e a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né? Então, quando foi instituído esse programa, foi de uma forma muito rápida. Como o Túlio falou, tudo está mudando de uma forma contínua e sem que a gente consiga, né, tapar todos os buracos, vamos falar assim. E a primeira questão que a gente tem, por exemplo, na suspensão do contrato de trabalho e na redução de jornada, é que poderia ser feito por acordo, melhor dizendo, pode ser feito por acordo individual, mas já há uma liminar concedida pelo ministro Lewandowski do STF, onde a comunicação ao sindicato passou a ser uma comunicação para que o sindicato de classe avalize aquele acordo individual. Deixa eu... Pronto? Aham. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá vazando aqui. Já foi. Pode seguir. Seu microfone está fechado, Luiz.
Voltou para mim agora? Acho que sim, né? Então... A bola é sua agora, Luiz, voltou. Vai lá. Tá. Nós tivemos essa decisão do STF, eu não sei se tinha... Eu continuei falando, não vi que estava sem o microfone. Tivemos essa decisão do STF que já deu uma modificação, já modificou a medida provisória original, onde o empregador fazia o acordo individual com seu funcionário para redução de jornada ou para a suspensão do contrato de trabalho e comunicava tanto ao Ministério da Economia, né, ao antigo Ministério do Trabalho, que agora está incorporado ao Ministério da Economia, e informava também ao sindicato, apenas para informação. E agora nós já tivemos essa modificação para que o sindicato dos empregados dê o aval nessa negociação individual. Então, tudo aquilo que o Túlio falou da possível modificação posterior pelo Congresso, da possível judicialização dessas questões, a gente tem que levar em conta na hora de fazer as modificações. Quanto à modificação na jornada, né, foi determinado na MP que seja feito uma redução de 25%, 50% ou 70% da jornada, com a mesma redução salarial. E o empregado vai dar entrada no benefício emergencial para que receba a complementação com base no que receberia de seguro-desemprego. Para o empregador, é necessário comunicar com 48 horas de antecedência ao empregado que ele tem aquela proposta de acordo, já que tem que ser um acordo individual, por meio eletrônico ou por escrito, igual a norma da MP 927, e feito o acordo, o empregador tem que dar entrada tanto no sindicato quanto no Ministério da Economia acerca daquele acordo. É importante que o empregado tenha, como o Túlio falou também, sobre o necessário convívio que se tem que ter entre empregador e empregado, essa segurança para o empregado, de falar, olha, você vai receber daqui a 30 dias a parcela proporcional ao que você está perdendo de salário, para que haja realmente uma compreensão e se desarmem os ânimos nesse momento de insegurança, de incerteza, né? E quanto à suspensão do contrato de trabalho, da mesma forma, essa suspensão pode ser individual e ela terá que ser comunicada ao sindicato e ao Ministério da Economia. Tem até, depois a gente pode passar aqui, a gente fez um material com o site do Ministério da Economia, com as indicações todas da legislação, né, da medida provisória, que é até relativamente extensa para uma medida provisória, já que ela tenta delimitar todas as situações. É importante que fique claro que, por exemplo, o tempo que durarem essas medidas, que no caso da suspensão do contrato de trabalho pode ser de 60 dias, e no caso da redução da jornada e de salário pode ser de até 90 dias, se notar que o empregado terá a garantia do emprego por este mesmo período. Então, se a medida for tomada de um primeiro momento, é importante que se verifique que a extensão da pandemia pode ser maior do que esses 60 dias, então pode ser que no meio da pandemia a gente tenha que acabar com a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e retornar com eles ao emprego. Então, eu tenho conversado muito com empregadores, conversado muito com empresários que têm ficado até com a expectativa de utilizar isso num segundo momento, daqui a 15 dias, se piorar, vamos ver. É uma questão muito nova que a gente tem que observar e a gente tem que deixar claro para o funcionário que ele está sendo bem tratado. Eu acho que isso que o Túlio falou, para mim, é o primordial agora, é a gente deixar claro que nós estamos passando por dificuldade e que o funcionário está junto com a gente no barco. Eu acho que isso é uma diferença, né, que é
importante de ser falada é que as empresas com receita bruta superior a R$ 4.800.000 no exercício passado, de 2019, elas têm que arcar com 30% do salário do funcionário se houver a suspensão. Então, as empresas até 4.800.000 de faturamento bruto em 2019, elas têm o direito a suspender em 100%, e as empresas com faturamento maior do que esse, elas acabam por pagar 30% dos valores, no caso de suspensão. Uma outra importante situação que a medida provisória 936 colocou foi a possibilidade de uma ajuda de custo ao funcionário. Deixa eu ver aqui o percentual. Não limitou o percentual. O empregador ele vai poder pegar o lucro líquido e fazer a dedução desses valores que vão ser pagos ao funcionário como uma ajuda de custo, que não vai ter a incidência de INSS, nem a incidência de imposto de renda. Então, é um valor compensatório, sem incidência de tributos, sem incidência de FGTS, que pode, de um lado, ajudar o empregador a desonerar a sua folha, né, no caso de suspensão do contrato de trabalho, e, por outro lado, pode também ajudar ao funcionário sem que isso tenha nenhum tipo de incidência de tributo, que eu achei bastante importante de ser verificado. Uma outra situação, esses empregados que podem ser submetidos a esses acordos, eles são que percebam salário de R$ 3.135 no máximo, ou R$ 12.202, caso tenham diploma de terceiro grau. Então, é uma limitação importante. A gente sabe que o mercado, muitas vezes, tem salários maiores e deve ser respeitado. Acima disso, eles só podem fazer acordo por convenção coletiva ou acordo coletivo, ou seja, por negociação coletiva, e mesmo assim limitando até 25% da remuneração. É muito importante que seja separada as camadas de salário que podem ser feitas, essas alterações emergenciais, essas alterações provisórias, né? Uma outra situação que nós temos aqui é a questão dos acordos coletivos, né? Eles podem ser ratificados no prazo de 10 dias. Hoje já é dia 9, essa regra vai cair na segunda-feira, já não vai dar mais para ser ratificado os acordos anteriores, porque o prazo era de 10 dias e a medida provisória foi editada no dia 1º de abril. Basicamente, né, o Túlio expôs essa questão de teletrabalho, da antecipação das férias, que até o pessoal de TI já tem mais ingerência, mas essa questão da diminuição do contrato, da diminuição da jornada de salário e da suspensão do contrato de trabalho, nós acreditamos que seja passada no Congresso. Há o risco? Sim, há o risco, uma vez que se as medidas forem reprovadas ou elas perderem a vigência e não houver o decreto legislativo, a gente tem um risco de que isso seja um problema. Mas, numa possível defesa lá na frente de direitos perante a Justiça do Trabalho, a gente acredita que essas medidas vão ser convalidadas e vão ser respeitadas, principalmente com a força que a própria liminar no STF deu para essas medidas, já que os sindicatos serão comunicados não como uma simples comunicação, mas serão comunicados para que atuem caso eles entendam que aquele acordo individual é lesivo ao seu associado, ao sindicalizado. Então, basicamente, essas são as informações assim mais relevantes. A gente tem a possibilidade de redução da jornada de trabalho
e de salário proporcionalmente, e a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, um em 90 dias e a suspensão em 60 dias. Acho que basicamente seria isso, Túlio. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então agora vamos continuar com algumas perguntas. Já temos algumas perguntas do público. Eu estava aqui separando. Eu estava aqui, desculpa te interromper, perdão. Eu estava aqui já separando aqui algumas perguntas, tentando agrupar elas por itens, né? Mas, enfim, a gente está com um número grande aqui de perguntas, talvez a gente não vá conseguir responder todas, tá? Uma questão aqui que está surgindo, que já foi, enfim, respondida, mas acho que vale a pena frisar, talvez todo mundo, nem todos estejam vendo o chat, é o fato de que a gente vai sim disponibilizar esses slides, não há nenhum problema nisso. Acho que é muito fácil para a CESPRO mandar por e-mail, porque acho que no ato da inscrição as pessoas forneceram algum e-mail de contato, certamente, até para poder receber o link, né? Para poder entrar na reunião. Então, isso daí vai ser disponibilizado sim, tá? Eu separei aqui algumas perguntas enquanto o Luiz estava falando, tá? Vou pensar algumas aqui, tá? Por exemplo, tem duas perguntas sobre antecipação de feriados, tá? Uma da Fernanda Pina e outra do Marcelo PT, ok? Vamos lá, a Fernanda Pina perguntou sobre a antecipação dos feriados, como deverá ser feita a formalização destes. Aí, bom, primeiro, como a gente tinha dito, essa questão da antecipação de feriado é uma prerrogativa do empregador, tá? Ou seja, o empregador pode decidir unilateralmente essa medida, né? Com exceção dos feriados religiosos, que a gente comentou, e vamos repisar então. Vamos lá. É uma prerrogativa do empregador. Então, a operacionalização, a formalização disso é uma comunicação do empregador ao empregado, tá? E que pode ser por escrito, pode ser por meio eletrônico, no qual ele indique expressamente quais são os feriados que estão sendo aproveitados. Então tem que dizer, feriado A, B, C, dia tal, dia tal, dia tal. Até porque tem aquela diferença, né? O feriado de cunho religioso precisa da concordância do empregado. O que não é de cunho religioso, que é um feriado civil, não precisa. Então, um simples e-mail, uma simples comunicação do empregador para o empregado é suficiente para formalizar. Se entrar algum feriado religioso, aí você precisa ter a concordância do empregado, que eu entendo que se a comunicação pode ser feita por meio eletrônico, a concordância também. Não faz sentido que você exija alguma concordância mais elaborada, até porque qual é a lógica de você estabelecer o meio eletrônico como sendo válido nisso tudo? A gente está tendo restrição de circulação das pessoas, a gente está tentando manter distanciamento social, não faz sentido que você obrigue o cara a entregar um papel até aconselhável, assinado, né? Ele vai até a empresa entregar um papel assinado para alguém, não faz o menor sentido. Então, assim, uma operação, a formalização disso é muito simples. O Marcelo, só tem que tomar cuidado com essa história do feriado religioso. O Marcelo PT perguntou sobre o funcionamento em si da antecipação. Ele falou sobre os feriados. Antecipar significa não trabalhar agora e trabalhar no dia do feriado? É exatamente isso que significa. Ou seja, você, ao invés de gastar, entre aspas, dia de férias do empregado, antecipando as férias, que é uma possibilidade também da MP, ao invés de antecipar as férias, você pega um período no qual o empregado não iria trabalhar em algum dia de feriado e ele não trabalha agora. Isso conta como o não trabalho. Mas a medida provisória possibilita também o seguinte, ela diz que você pode utilizar esse período de antecipação de feriado para compensar um eventual saldo de banco de horas que você tenha. Ou seja, se você tiver um banco de horas a teu favor, você poderia não trabalhar agora e não trabalhar também no dia do feriado, desde que você tenha um número de horas que seja compatível, né, com a compensação. Ok? Outra pergunta aqui, MPL Corporate Software, é sobre home office. Está dito o seguinte, eu já tinha colaboradores trabalhando em home office informalmente. Eu sou obrigado a assinar um acordo individual de teletrabalho? Obrigado você não é. Recomendável bastante. Tá? A gente está num período assim, de muitas medidas excepcionais, ainda que você não tenha isso assinado com os seus empregados hoje em dia, é recomendável que você aproveite esse momento, de repente, para formalizar essa questão. Tá? Então, assim,
Obrigatório até era enfim, já era obrigatório antes, né? Mas o fato de que você não chegou a cumprir essa obrigação, mas a gente recomenda que você tente fazer isso hoje, nesse período, ok? Oi, fala, Luiz. Eu vi aqui uma pergunta da Daniele. Fica à vontade, porque eu fui pegando algumas só, não consegui pegar Não, todas. tranquilo. É até uma informação que eu achei que faltou eu falar. Nos contratos a serem submetidos ao sindicato, será o caso de colocar o sindicato como interveniente anuente? Não é isso que a lei, que a medida provisória determina, né? Agora, é interessante notar que o acordo ou convenção coletiva, se eles forem feitos agora para essa medida provisória, eles podem, inclusive, colocar outros percentuais de diminuição de jornada de trabalho e de salário. Então, fica uma situação que, se ela resolver colocar o sindicato como anuente, interveniente, ela pode até mesmo colocar outros percentuais, que não os 25%, 50% ou 70% que a medida provisória determinou. Então, é importante nesse sentido, mas não é uma necessidade. O que ele precisa é fazer o acordo individual com o funcionário e comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato para que esse se oponha ou não. Então essa daí você já matou. Eu tenho uma outra aqui que eu tinha selecionado, que é da eu tenho Mayra. uma outra questão que eu fiquei com a impressão que podia ter dupla interpretação aquela pergunta. A pergunta de ter que assinar um documento. Quer dizer, o empregador ele tem que fazer um acordo, esse acordo deve ser formalizado. Sem dúvida. Individualmente, é um acordo individual. Se o empregado não quiser assinar. Aí não tem acordo. Aí não pode mudar, não pode alterar a jornada de trabalho, nem suspender o contrato de trabalho. Sim. O home office pode, né? Para o home office pode. O home office pode. Isso. O home office é prerrogativa do empregador, nessa situação atual. Férias também. A antecipação de férias também, a antecipação de feriado, a antecipação de férias também. A nossa expectativa, e com o pessoal que a gente já fez acordo agora individual nessa semana que passou, a nossa expectativa é que os funcionários entendam também a gravidade do momento. A gente sabe que isso aqui é um programa de manutenção da renda, de preservação de emprego. Então, assim, meu amigo, você quer entrar no programa de preservação do emprego? O cara vai falar, não, ok, você não preservou seu emprego. A gente tem uma situação aqui sui generis, né? Gente, a gente está num momento, assim, de empresas demitindo que maciçamente, tem muitos funcionários que têm anos de casa e que tem muito a receber por conta de uma rescisão e que ele poderia simplesmente dizer, não quero, porque eu estou esperando ser demitido, que é o péssimo momento para o empregador fazer isso. Realmente, por esse lado, a senhora tem toda a razão. Mas o empregado, para fazer isso, o empregado tem que ter muita confiança que a empresa não quebrará, né? E que vai arranjar outro emprego. E que ele vai arranjar outro emprego, enfim, num cenário aí de recessão. Evidentemente também, gente, que cada setor econômico ele é atingido de uma forma específica, né? Então, assim, tem setores que vão sofrer mais, evidentemente, setor de turismo, restaurante, etc. O setor de TI, evidentemente que o setor de TI também é heterogêneo. Você tem vários segmentos do setor de TI. Vários deles, o setor de infraestrutura, por exemplo, está trabalhando hoje mais do que já trabalhou em todos os tempos, me parece, né? Porque você teve uma massa aí de funcionários de todas as empresas praticamente indo trabalhar em home office. Você tem, assim, muitos setores. A empresa que trabalha só com desenvolvimento de software talvez sofra mais. As áreas de suporte de soluções que são soluções críticas que não podem parar, vão continuar trabalhando. Evidentemente que cada setor vai sofrer mais ou menos. O setor de TI talvez não seja um dos setores que vai sofrer mais. Evidentemente que todo mundo vai sofrer. A economia como um todo vai ter dificuldade. Mas, assim, eu não acho que essa hipótese que a Maria Luísa botou, que evidentemente ela é possível, mas ela acho que é um caso bem específico, assim, para acontecer, tá? Deixa eu tentar
pegar uma pergunta aqui que eu vi. E, gente, desculpa, de novo, tem muitas perguntas aqui no chat, enfim, a gente está pescando aqui agora, algumas para tentar responder, mas a gente pode se comprometer a responder todas elas posteriormente, ok? Enfim, a CESP tem o e-mail, todo mundo está de acordo que a CESP disponibiliza os e-mails de contato para que eu e o Luiz Carlos possamos responder no momento posterior? Sim, tem que estar de acordo. Sim. Uma questão Olha aí, de acordo aí. aproveitando que a LGPD daqui a pouco entra em vigor, etc e tal. Teve uma pergunta aqui da Maila Almeida Rolim. Ela falou o seguinte, sobre as férias. Quando o colaborador não completou o seu período aquisitivo, ele tem direito a apenas 15 dias, de acordo com os meses já trabalhados, a regra normal. Ainda assim, o empregador pode dar 30 dias de férias? Boa pergunta, isso não tem uma previsão expressa na MP. Eu tendo a achar que pode, sabe por quê? Porque a MP tem uma regra, está no artigo, parágrafo 2º do artigo 6º, que o empregador pode negociar a antecipação de períodos futuros de férias. Exatamente, é isso mesmo. Então, se você pode antecipar período futuro, mesmo que ele não tenha ainda completado o período aquisitivo, eu entendo que, a princípio, você poderia dar os 30 dias sim, tá? Vai ficar consignado que o final é para frente, né? É outubro, novembro. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Luiz, que eu acho que ficaria a teu cargo aqui, que eu pesquei aqui, da Daniele. Ela pergunta o seguinte, se a suspensão, tanto a suspensão como a redução de jornada, podem ser efetuadas só em parte da empresa ou setores da empresa? Ou precisa ser da empresa inteira? Pode ser feito só em setores da empresa, não é uma necessidade para que sejam todos os funcionários, e eu estou até olhando uma outra pergunta da Daniela aqui, que para quem não aceita a vedação da demissão imotivada, não, pelo contrário, o programa quem aceitar vai ter a preservação de sua renda e a manutenção do seu vínculo empregatício, pelo mesmo período em que se efetivarem as medidas. Então, não tem nenhum tipo de restrição a uma demissão imotivada. Até aquele fato, né, externo, aquele fato que ocasiona essas demissões. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando pescar aqui. Vamos lá. Tem uma sobre banco de horas do José Carlos Franco. Sobre o banco de horas, a MP prorroga o prazo de vencimento do banco já existente ou este é um banco paralelo para o estado de calamidade? Boa pergunta. Banco paralelo. Eu acho que o seguinte, na realidade, ele tem uma regra diferenciada. Se você já tinha um banco de horas em vigor, que muitas empresas do setor de TI já têm, eu entendo que você poderia fazer uma alteração para fazer valer, se for de interesse, aquela compensação em até 18 meses ao invés dos 6 meses. Porque na convenção coletiva, hoje em dia, você já tem os 6 meses previstos para fazer a compensação. São 180 dias pela convenção coletiva. Eu entendo que, se for de interesse das partes, você pode utilizar essa regra da MP hoje em dia, mesmo que já exista o banco, para fazer essa compensação em até 18 meses, se for vantajoso. Tá? Não vejo que tenha um impedimento sobre isso, não. Tem uma pergunta aqui que é sobre a redução de jornada. Deixa eu falar aqui, Marco, uma outra aqui que eu vi também antes, que é do José Carlos Franco. Se o acordo individual estiver de acordo com a medida provisória, se o sindicato poderá se opor. Olha, não deveria, né? O mais importante da medida provisória é que não pode se modificar o salário hora. Então, ele vai ter uma redução proporcional da jornada e do salário. E vai dar entrada no benefício para que haja essa complementação com a parcela do seguro-desemprego. Então, se ele tiver uma diminuição de 25% da jornada, ele vai ganhar 25% da parcela que seria devida no seguro-desemprego. Então, não era para se opor. O ministro Lewandowski acabou abrindo essa possibilidade. Já chegou notícia em algum dos nossos clientes que tem sindicato tentando cobrar um valor para dar autorização. Então, a gente já tem a possibilidade dos espertalhões. Mas a medida provisória estando em vigor e a empresa fazendo conforme a medida provisória, não deveria haver oposição, né?
Teve uma pergunta também aqui, acho que da Fernanda Pina, se eu não estou enganado, que fala no caso dos contratos de trabalho também poderá ser feito por meio eletrônico. Entendo que sim. Entendo que sim. A ação pode ser notificada. Assim, de novo, seria um contrassenso você exigir nesse momento excepcional que as pessoas se deslocassem com um contrato fisicamente assinado para entregar para alguém. Mas, por outro lado, também, hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas, inclusive gratuitas, que possibilitam a assinatura eletrônica de documentos. Então, não tem nada demais em eventualmente, se quiser ter um zelo aí extraordinário, solicitar que o empregado use um desses aplicativos e faça uma assinatura eletrônica. Tem diversos aplicativos gratuitos, inclusive, já para possibilitar esse tipo de questão. Deixa eu ver aqui. Marco, eu estou vendo um aqui, o Marcelo PT, novamente, que você tinha feito lá em cima uma pergunta dele, ele continua aqui falando: desculpa insistir, sobre o contrato de trabalho remoto. Se o funcionário já tem internet em casa e eu forneço o notebook e fiz um contrato que não prevê pagamento extra pela infraestrutura, preciso mudar o contrato ou tenho algum respaldo para não ter mais esse gasto extra nesse momento? Esse seria o mundo ideal, né? Como a gente estava conversando, eu e o Marco Túlio antes, no mundo ideal a gente deveria pedir para os empresários fazerem um provisionamento neste momento de valores para possíveis demandas, para possíveis passivos trabalhistas, mas no momento, se não for possível fazer um adendo, um aditivo a esse contrato, faz-se dessa forma e com base na medida provisória. Não sei o que o Marco acha. Eu acho o seguinte, na realidade, nessa questão especificamente, a convenção coletiva do setor, quando ela fala do teletrabalho, ela não entra nesse detalhe sobre responsabilidade de pagamento ou não pagamento, tá? de despesas. Você disse que já tem um acordo, pelo que eu entendi é isso, né? Ele já tem um acordo firmado que não prevê o reembolso de determinadas despesas. Não. Ele diz que do empregado, não é isso? Não, se o funcionário já tem internet e eu forneço o notebook e fiz um contrato que não prevê pagamento de extras pela infraestrutura. Exatamente, o contrato que ele tem não prevê esse pagamento desse extra. Ou seja, ele já está... Ou seja, a medida provisória não modificou em nada. Né? Exatamente. Posso falar? Ou seja, o eventual risco que você teria, você já tem hoje em dia, tá? Posso falar? Claro, fica à vontade. Desculpa, é que eu não estou me ouvindo aqui. Não, é que, na verdade, quando começou esse negócio de Covid, a primeira atitude que a gente fez foi mandar todo mundo para casa para evitar, né, tudo que está acontecendo agora. Então, desde o início, estamos entrando na terceira semana, meu pessoal está todo em casa. E aí a gente vem tentando fazer um contrato de trabalho remoto. Eu já tinha um contrato antigo que até previa pagar R$100, alguma coisa assim, mas agora fazer com todo mundo, eu vou ter um gasto extra absurdo. E todos os meus funcionários já trabalhavam de casa eventual, mandavam e-mail, ou seja, todos eles já tinham internet em casa, e eu estou dando notebook. E aí, no contrato de trabalho que eu estou firmando agora, não tinha nada para trás, eu tirei a cláusula de pagar e falei assim, os custos você tem, eu não vou pagar nada por isso. E aí um deles está falando, não, pela medida tal, pela lei tal, você tem que pagar, tem que não sei o quê. Eu falei, porra, aí o cara veio com essa. Então eu fiquei nessa banana, porque eu quis formalizar, e o cara falou, já que está formalizando, eu falei, pô, mas se o cara já tem, por que eu vou ter que pagar, né? Vamos lá. A TI Rio, no modelo de acordo individual que eles estão sugerindo o pagamento da internet pelo empregador, tá? Pela empresa. Tá? Quando você faz o teletrabalho. Tá? Mas essa é uma questão que não é assim, muito clara, nem era na CLT antes mesmo esquece a medida provisória. Tá? A regra da CLT, ela diz simplesmente o seguinte, ela diz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição e o reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato. Ela não diz exatamente o que tem que ser a responsabilidade do empregador ou do empregado. Né? Ela diz que você tem que ter uma regra prevista em contrato. Tem clareza. Eu, sinceramente, nesse momento que a gente está, se você tivesse a possibilidade, eu te sugeriria um pagamento parcial,
eventualmente, do valor da internet. Até porque o cara já tem internet, ele utiliza a internet para outras finalidades também, não utiliza só para o trabalho, né? O cara tem o filho, tem esposa, tem outras pessoas. Se você tiver essa possibilidade de, de repente, fazer um acordo que envolva um pagamento parcial, se isso estiver dentro da possibilidade da tua empresa, acho que é uma saída bacana. Dentro daquela regra que a gente falou aqui, que talvez mais importante de todas, nesse momento, transparência e respeito com os empregados vai te evitar muito mais problema do que qualquer contrato ou cláusula jurídica ou discussão jurídica. Então, assim, sugestão é essa. Se você decidir não pagar a internet, evidentemente que isso pode te abrir uma possibilidade de um passivo aí trabalhista, mas que também não tende a ser algo muito extraordinário, né? Aí é um valor que talvez você consiga provisionar. E fazendo o contraponto que você está falando, se ele pagar a internet de um, os outros também vão poder querer reclamar disso. Então, sim, é realmente uma sinuca de bico, como diz o outro. Eu tô vendo aqui uma pergunta do Ilan Goldman. No caso de antecipação de férias, o pagamento de 1/3 a mais ocorrerá quando? A medida fala, né, Marco, que pode pagar depois, até o 13º, né? 20 de dezembro. Até a data do pagamento do 13º. Foi uma pergunta do Ilan Goldman, se eu não estou enganado. Isso, Maila Rolim perguntou, pode falar novamente o artigo? Não ficou claro qual é o artigo que ela quer falar. Alguém perguntou sobre DCTF Web, o assunto da DCTF e outros assuntos mais específicos desse tipo, a gente vai falar outro dia num webinário específico, tá? Hoje a gente vai ficar com foco mais aqui nas medidas específicas aqui da DMP, ok? Deixa eu ver, o Ilan já foi, sou obrigado a continuar pagando, uma pergunta interessante aqui do Guido. Sou obrigado a continuar pagando os benefícios de transporte e refeição? Sim. Aí, vamos lá. Calma. Desculpa. O transporte, na realidade... Não, aí ele está falando se o cara está em home office, tá entendendo? Tá. Então, beleza. Eu estou pressupondo... Eu estava pensando que era da minha parte. Na 936. Não, Guido, se você estiver por aí, por favor, tente confirmar se a sua pergunta era relacionada com funcionários de home office. Eu acredito que sim. Marco, eu acho que a gente podia falar das duas partes, porque são complementares e acho que fica importante. O Guido respondeu que era em regime de home office, mas então vamos primeiro no regime de home office. O Vale Transporte, ele tem natureza claramente indenizatória, tanto por lei quanto em decisões judiciais. Ou seja, ele significa que ele indeniza aquele custo do transporte. Então, se o funcionário não está se deslocando, ele não é devido o pagamento do Vale Transporte. Isso está previsto na MP. A MP prevê expressamente essa questão, tá? O Vale Refeição já é uma outra questão. A própria TI Rio está sugerindo que as empresas mantenham o pagamento, tá? Até no acordo de modelo, no acordo individual que eles têm, porque aí isso daí vai entrar numa polêmica, porque vamos lá, o pagamento do Vale, ele está previsto na convenção coletiva. Aí você vai entrar numa discussão que ele tem valor pela convenção coletiva, mas pela regra da MP, o acordo individual vale mais do que a convenção coletiva pelo aquele artigo que a gente mencionou, mas que é um artigo polêmico, digamos, né? Ele tem chance, assim, de ser derrubado no meio do caminho. Então, assim, tem sido feita a recomendação de se cortar, sim, o Vale Transporte, mas manter o Vale Refeição. Alguém perguntou, de acordo com a liminar da STF, qual é o prazo do sindicato? 10 dias. Silene, são 10 dias que o sindicato... E se o sindicato não se manifestar pela liminar, fica considerado como aceito, né? A manuência tácita, creio eu, não? Isso mesmo, é exatamente isso. A gente tem a cópia também da decisão do ministro Lewandowski, que pode também colocar para o pessoal por e-mail. O Marco, deixa eu falar uma coisa aqui sobre esse fato do home office, e a gente sabe que essa legislação toda, eles acabam, quando é apreciado no judiciário, eles acabam fazendo uma interpretação do que o legislador quis dizer, né? Então,
já na MP 936, que fala da suspensão do contrato de trabalho, eles dizem que, expressamente, no caso de suspensão do contrato de trabalho, os benefícios sociais serão mantidos, né? É óbvio, como você falou, o Vale Transporte ele é indenizatório, o Vale Refeição, por sua vez, está previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, e plano de saúde também, as empresas que concedam plano de saúde, elas têm que manter. A indicação do Vale Refeição, do Vale Alimentação, é porque elas constam realmente em acordo coletivo. Então, fazendo o comparativo com o home office, já a MP 936 já veio dizendo expressamente que tem que manter. Então, na hora que esse apanhado de medidas provisórias for julgado, eles vão provavelmente entender que tinha que ser mantido. Concordo contigo. No caso da antecipação de férias, você não paga vale-refeição nas férias, correto? Vale-refeição é pelos dias trabalhados. Então, nesse Depende caso, muito da convenção coletiva. Depende da convenção. Vale-refeição é pelos dias úteis trabalhados, né? Então, tem algumas convenções que são por dias úteis, única e simplesmente, outras são por dias trabalhados e outras concedem nas férias. Não estou me recordando de cabeça da convenção de TI sobre isso, mas tem que verificar o documento da convenção. Se disser que faz o pagamento durante as férias ou se disser que faz em dias úteis, tem que ser mantido. Tem uma pergunta aqui do MPL Corporate Software sobre férias. Chegou o período de férias normal do colaborador, não estou antecipando. Mesmo assim, 1/3 pode ser pago em dezembro? Sim. A MP ela fala, na verdade, para as férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador pode fazer o pagamento após a sua concessão, etc. e tal. Ou seja, não precisa necessariamente que você esteja antecipando férias, não, tá? Qualquer período de férias que seja concedido durante a calamidade, está valendo também essa regra do 1/3 ser pago em dezembro, tá? Outra coisa sobre as férias que também é importante salientar é que o prazo para você indicar ao funcionário que ele vai entrar de férias é de 48 horas, que é muito menor do que o prazo normal das férias concedidas, né? O prazo normal seria inviável no período de calamidade. Até chegar, a calamidade já acabou. Espera-se, né? A gente torce para isso. Agora, tem uma questão também, o Luiz chegou a comentar, me desculpa, eu estava aqui pegando aqui as perguntas no chat, talvez eu não tenha ouvido. Você chegou a comentar sobre a previsão que tem do julgamento dessa ação que originou a liminar do Lewandowski? Se eu tenho o que eu não entendi? Você chegou a comentar qual é a previsão para entrar em pauta, porque tem uma previsão, parece, de entrar em pauta na sessão do dia 24. Exatamente, agora de abril. Do STF, ou seja, o STF julgaria o mérito dessa ação na qual o Lewandowski concedeu essa liminar que fala sobre a necessidade da participação ou da informação ao sindicato no caso de suspensão ou redução, enfim, suspensão de contrato ou redução de jornada. No dia 24 está essa previsão. A menos que alguém peça vistas, né, Marco Túlio? Como a gente sabe bem. O microfone estava desligado. Para lembrar, particularmente, a partir do ano passado, mudou o acordo coletivo relativo a Vale Transporte e passou a ser 21 dias. Independente dos dias trabalhados? Independente dos dias trabalhados. Aqui não está claro, eu tenho que olhar ainda com mais calma se vai ter férias. Como é que ficam nas férias? Auxílio refeição. Diz, a partir de 1º de novembro de 2019, a empresa fornecerá aos seus empregados 21 tickets para o auxílio refeição. Não, férias não são trabalhadas. Não. Aqui, auxílio refeição. Não, perdão. Nem férias, nem licenças, nem faltas são pagas com vale refeição. Está no acordo. Aí, estando no acordo que as férias não serão pagas, sim, sem problema.
É porque tem alguns acordos, como convenções, na verdade, como o Luiz comentou, que de fato prevêem essa questão, sim. E aquela história, as convenções hoje em dia têm mais força, inclusive, né, pela regra normal, digamos, da CLT depois da reforma trabalhista, as convenções têm mais, o negociado prevalece sobre o legislado, em algumas hipóteses, e agora, com a SMP, o acordo individual prevalece sobre tudo. Basicamente, se a regra for mantida. Acho que a gente pode pegar as outras questões, talvez, aqui que sobraram. Eu estou com dificuldade de saber quais todas já foram respondidas ou não, para a gente, de repente, tentar responder depois, e a gente pode pegar, na verdade, todas e tentar responder de uma forma mais organizada, né? Enfim, mais organizada, porque a nossa previsão era fazer um encontro de mais ou menos 45 minutos, por aí a gente já passou um pouquinho, mas aí fica a critério de vocês. É só porque eu estou nesse exato momento na França, então eu estou 5 horas à frente de vocês, no fuso horário. Eu acho que a gente pode fazer um resumo, mandar o e-mail para todos. Né, a CESP pode mandar e-mail para todos, com os slides, com as respostas que foram feitas, se for o caso de você responder. Apesar que eu acho, e está gravado, né, vai estar gravado, então a gente vai disponibilizar depois. Tem esse detalhe. É uma maravilha, se alguém não pegou direito, deixa eu ouvir novamente, vai estar gravado lá para a gente ver. Porque tem algumas aqui que a gente não respondeu, mas enfim, todas as perguntas a gente consegue responder rapidamente aí para todo mundo. Aí fica a teu critério, Maria Luísa. Responde mais 3 perguntas aí. 3 no máximo, acabou. Eu acho que a Maria Luísa falou alguma coisa sobre, na convenção, serem 21 vales refeição, independente dos dias trabalhados. Foi isso que você falou, Maria Luísa? Sim. Então, aqui tem uma pergunta do Willis Carneiro, dizendo, sobre o vale-refeição, com equipe em jornada de 50%, como ficará o cálculo? E esses 10 dias terminam que dia? Eu acho que a questão dos 10 dias é a partir do momento que é comunicado, né? Os 10 dias que o sindicato tem para se manifestar a partir da comunicação, corridos. E sobre a questão do vale-refeição, tendo a convenção, a determinação de que serão 21 vales, independente dos dias trabalhados, exceto nas férias, eu acho que não tem como se modificar isso. Mas tem uma regra aqui que a Mayla, ela até comentou aqui no chat, foi informada pela TI Rio que o VR deverá ser descontado no mês subsequente em caso de férias. E na realidade, a gente tem uma previsão aqui na convenção, que eu estou com ela aberta aqui, cláusula 13ª, parágrafo 3º, que ela diz que a concessão do vale tem caráter de antecipação de benefício e pode ser deduzido dos valores a serem pagos ao trabalhador no mês subsequente ao recebido, ausência de qualquer natureza, falta, férias e licença. Então, é essa orientação mesmo que a TI Rio deu para a Mayla nesse caso específico aqui. Deixa eu perguntar aqui. Temos texto modelo de acordo para home office e redução de jornada? A TI Rio tem um modelo para acordo individual para home office, tá? Redução de jornada, creio que não. Mas para a home office, sim. Eu não sei, você sabe dizer, Maria Luísa, se por acaso já tem modelo para redução de jornada, a TI Rio? Eu posso procurar saber. A gente já disponibilizou no nosso grupo lá da SESP a gente tem um modelo individual de home office. Já tem esse modelo. E lembrando, né, o modelo, evidentemente, feito pelo jurídico da TI Rio, coordenado pela doutora Cândida, muito competente, muito bem feito, mas vale a pena que cada empresa dê uma olhada para verificar se tem alguma especificidade, algum detalhezinho a colocar ali, tá? É uma boa medida. Eu me comprometo a conversar com eles e disponibilizar isso quando surgir esse acordo para a redução de jornada, se tiver. Tem uma pergunta interessante aqui. O que fazer quando o sindicato se negar a negociar, igual o Sindipd, que ainda emitiu nota no site repudiando a MP? Está valendo exatamente isso. Aqui você está falando no caso da redução de jornada, creio eu, né, José Carlos? Deve ser na suspensão e na suspensão e redução de jornada. E redução de jornada. Primeiro, deixar claro que não foi só o sindicato, né, que repudiou esse detalhe aí da MP.
A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, também emitiu nota de repúdio, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também emitiu uma nota de repúdio, mas esses estão, digamos assim, os suspeitos usuais, né? Que normalmente vão se manifestar de forma contrária a esse tipo de lógica. A gente não tem essa informação no sentido da... porque na realidade é o seguinte, não me corrija se eu estiver errado, Luiz, por favor. Na realidade, a sua obrigação é de comunicar ao sindicato, e o sindicato tem um prazo para decidir se ele abre ou não abre negociação coletiva. Eles é que tem que querer. Se eles não quiserem, ótimo, passou. Se eles não quiserem, vai ser o acordo individual que vai valer. Exatamente. Que já foi assinado. Então, assim, é um pouquinho diferente do se negar a negociar, não é exatamente. É evidente que o sindicato pode ter poder para atrapalhar, se ele quiser, propositalmente, né, fazendo aqui uma hipótese, não estamos aqui, né, num documento que está sendo gravado, inclusive para a posteridade, fazendo aqui uma ilação de que o sindicato vai propositalmente criar obstáculos, mas, se por acaso acontecer, é um pouquinho diferente do que está na tua pergunta, tá? Não sei se ficou claro. Na realidade, a decisão do STF é dizendo que o sindicato tem 10 dias para abrir negociação coletiva. Então, se ele não quiser negociar, ele não vai ter como prevalecer qualquer outro entendimento. A Daniele fez uma pergunta: a comunicação será o Sindicato dos Empregados, correto? Nesse caso, o TI Rio. Na realidade, a comunicação do Sindicato dos Empregados está certo, mas nesse caso é o SINDPD, não é o TI Rio. TI Rio é o Sindicato Patronal. Exatamente. Tá, Daniel? E aí vamos em frente. Por nada. O que mais que faltou aqui? Não sei. Sobre férias. Home office. Terminamos as 3 perguntinhas para a gente fechar acho aqui? Que sim. Acho que já foi. Já, né? Então, agradeço a vocês. Na próxima terça-feira, teremos outro encontro, um webinar, que agora se chama Radar Assespro, e, novamente, com um grupo especial, com a coordenação de um dos nossos diretores, no caso vai ser o Márcio Lax, e o assunto vai ser soluções corporativas para facilitar o home office. Então, aguardo vocês, acho que vai ser uma coisa muito interessante, tecnologia acessível e que vai resolver os nossos problemas. Quero agradecer muito ao Marco Túlio Castro e ao Luiz Carlos, que fizeram uma apresentação maravilhosa, ficou todo mundo muito bem impressionado. Eu fiquei reclamando com a minha sócia de ela não estar presente aqui, porque ela precisava estar ouvindo isso. Mas ela vai ouvir depois do gravado. Está disponível no YouTube, né? A gente que agradece, Maria Luísa, eu fico feliz porque isso foi uma iniciativa assim, do nosso Conselho de Inteligência Jurídica, né, regional, da CESPRO, que o Luiz faz parte, e esperamos que seja o primeiro de muitos eventos aí do Conselho de Inteligência Jurídica. Inclusive, já é a nossa ideia, né, que na próxima quinta tenhamos outra webinar falando de assuntos jurídicos também, né? Perfeitamente. Agradeço aí o Luiz pela disponibilidade dele. Obrigado. Agradeço também. Obrigada a todos. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.